Olá, economáticos, tudo beleza? Você aí do outro lado já parou para pensar, na hora de investir em uma ação, se os executivos que administram aquela empresa que você está analisando possuem ações da própria empresa que administra? E se eu te contar que existe uma maneira de você descobrir isso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como ter acesso às informações. Eu sou a Manuela e você está no Econopédia. Então vamos lá, para começar, você sabe o que é a CVM? Ela é a Comissão de Valores Mobiliários e é a entidade máxima responsável por regularizar e fiscalizar todo o mercado financeiro aqui do Brasil. E por isso, ela também protege os investidores minoritários e comuns, como eu e você, ou seja, nós que investimos por meio da Bolsa de Valores. E uma das normas mais importantes da CVM é a CVM 358, que regulamenta a divulgação e o uso das informações por parte dos acionistas controladores, que são aqueles que controlam as empresas, diretores, membros do conselho de administração da empresa ou qualquer cargo que tenha uma função consultiva ali dentro daquela empresa. Ou seja, ela determina como os executivos da empresa que possuem sim informações privilegiadas, convivem ali o dia a dia da empresa, como que essas pessoas devem se comportar diante do mercado para que os investidores com menor acesso à informação, eu e você, não sejam prejudicados. Como essa norma é uma das mais importantes, tem muita coisa que ela aborda mesmo, para realmente garantir que tudo seja muito transparente e muito bem feito. Como exemplo, a comunicação dos fatos relevantes, que a gente já falou aqui para vocês em outros vídeos, seja feita antes de qualquer comunicação ou nota na imprensa. E a empresa é obrigada a divulgar essas informações que contêm os fatos relevantes no seu portal de relação com os investidores, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal também, e em um canal de grande comunicação com uma clara e acessível linguagem, justamente para que todo o mercado tenha conhecimento daquele fato do que está acontecendo dentro da empresa. E existe também a regra de sigilo, que é muito importante, que proíbe que esses executivos, esses cargos de alto escalão, que têm informação privilegiada, informações das estratégias das empresas, dos próximos passos que a empresa vai tomar, enfim, de toda a estratégia de gerenciamento ali de custos, de risco daquela empresa, que são informações privilegiadas que esses executivos têm acesso. Essa regra do sigilo impede que essas pessoas divulguem essas informações antes que a empresa solte um fato relevante sobre, para o mercado todo ter conhecimento daquelas informações ao mesmo tempo. Dependendo da situação, se essas normas forem quebradas, os executivos e as pessoas responsáveis podem sim responder criminalmente na justiça. Agora vamos à questão que a gente quer trazer aqui nesse vídeo para você. Uma das coisas que a CVM 358 obriga as empresas a divulgar é sobre as negociações que os ativos fazem das ações da própria empresa. Ou seja, se os executivos estão movimentando as ações daquela empresa, se um executivo está comprando mais para compor ali o patrimônio dele, se um outro executivo está vendendo ações daquela empresa que ele faz parte da gestão, do gerenciamento, do conselho de administração, então a gente consegue ter acesso para ver o que as pessoas que de fato são tomadoras de decisão daquela empresa estão fazendo com as ações que elas têm daquela empresa e também se elas têm ações daquela empresa. Resumindo, ou seja, se você quiser saber se o dono daquela empresa, o controlador daquela empresa e os diretores daquela empresa estão comprando ou vendendo ações daquela empresa, e a gente tem uma maneira sim de consultar isso justamente para fazer com que aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, com que o mercado todo seja muito transparente e todo mundo tenha acesso às mesmas informações. Tá, mas por que é importante eu ficar consultando a CVM 358 de cada empresa e ter acesso às informações? Vamos lá, imagina que você e seu amigo são sócios de uma empresa, uma lanchonete. Isso significa que você tem acesso às informações de tudo que acontece naquela lanchonete. Se tem clientes gostando, se tem clientes reclamando, se tem fregueses frequentes, se você está com custo alto, se você está com funcionários, enfim, que estão de licença. Se as pessoas que trabalham dentro daquela empresa estão engajadas, estão motivadas com o trabalho delas. Se você percebe, nesse caso, que o seu negócio está indo super bem e que tem muito espaço para crescer, como por exemplo as filiais, no caso da lanchonete, você pode negociar com o seu sócio para comprar mais ações daquela empresa e aumentar a sua participação
ali dentro daquela lanchonete, certo? Porque você tem uma perspectiva de que aquela empresa vai crescer e vai te gerar muita riqueza lá para frente. Porque afinal de contas, se a empresa crescer e lucrar, com uma participação maior, você será o beneficiado, correto? E ao mesmo tempo, por ter essa participação maior, você vai trabalhar o quê? Vai trabalhar mais engajado para que as coisas de fato deem certo e aconteça e aquela empresa ali gere lucro e riqueza para você. Então, nesse sentido, que é interessante a gente saber, sim, se os executivos da empresa, da bolsa, têm ações da própria empresa. Isso sinaliza um conceito que a gente chama aqui no mercado de skin in the game, ou seja, pele em risco. Se as pessoas têm a sua pele em risco, ou seja, o seu próprio patrimônio está em risco se aquela empresa não der certo, significa que se a empresa for bem, eles ganham dinheiro com a valorização das ações. Mas se a empresa for mal, eles tomam prejuízo junto com você, com a queda do valor das ações. Então, isso é um incentivo para que aqueles executivos, os controladores e os diretores da empresa façam sempre um bom trabalho que gere resultados, porque o patrimônio deles está em risco, porque eles também têm ações daquela empresa. E nesse sentido, se você vê uma empresa que os executivos estão se desfazendo, vendendo das ações daquela empresa, ou pior, que sequer tenham ações daquela empresa, já é uma coisa que você tem que prestar atenção e colocar o pé atrás e se questionar se aquela empresa realmente é um bom negócio para você investir e se tornar sócio. Porque o pensamento é, se as pessoas que estão lá dentro, se as pessoas que têm informação privilegiada, se as pessoas que realmente têm o poder de decisão ali na mão delas para poder fazer com que aquela empresa gire e cresça, não estão compradas com um negócio que elas mesmas trabalham e que é a fonte de riqueza delas, por que que a gente vai comprar? É esse o pensamento. É a mesma coisa que falar que o próprio executivo daquela empresa não acredita naquela empresa. E isso é muito perigoso. Lembrando que a gente ver os executivos comprando ações da própria empresa é uma coisa boa e vice-versa. Mas a gente ver os executivos vendendo não pode ser necessariamente uma coisa ruim. Tem que analisar, porque às vezes o executivo também pode estar vendendo porque ou não acredita na empresa, como eu falei, mas ele também pode vender porque precisa de alguma liquidez ali para, enfim, coisas pessoais, como por exemplo comprar um imóvel ou alguma coisa, algum imprevisto, e ele precisa se desfazer daquelas ações e vai se desfazer do investimento para pagar uma dívida, por exemplo. Mas é interessante reparar, sim, se os tomadores de decisões daquela empresa que você é sócio, tem ações daquele negócio e a quantidade também é bem relevante. Eu vou mostrar aqui para vocês duas empresas. Uma que a gente tem a CVM 358 sendo bem aplicada ali e outra nem tanto. Vamos começar pela Oi Telefonia e a segunda empresa é a Natura Cosméticos. Na Oi, a gente tem o conselho de administração da empresa com apenas 7 ações. É isso mesmo que você viu. O conselho de administração da empresa Oi só tem 7 ações no total. Sabe o quanto que está dando 7 ações da Oi hoje? Menos que R$14. Então, será que realmente o conselho de administração da empresa Oi tem a pele em risco? E comparando o conselho de administração com o conselho da Natura Cosméticos, que tem 951 mil ações, a diferença é muito grande. Já os diretores da Oi estão com 2.509, enquanto os diretores da Natura possuem 119.136 ações. E para finalizar a comparação, o controlador da Natura possui 920 milhões de ações, enquanto o controlador da Oi, adivinha? Tem zero. Zero, porque a Oi não tem controlador. O capital da Oi é composto ali 100% no mercado mesmo. E tudo isso é atual, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Isso são as informações divulgadas em setembro. Para você consultar a CVM 358 de cada empresa, basta acessar as informações da CVM no site de relação com os investidores das empresas que a gente já ensinou aqui no canal. E eu vou deixar aqui no link da bio para vocês o site de relações dos investidores da Oi, já direto na página das informações da CVM e também da Natura para vocês consultarem. E para finalizar, não ter ações de uma empresa da qual você é um diretor, por exemplo, responsável de novo pelas tomadas de decisões e as estratégias que a empresa segue e também com acesso a muita informação privilegiada, como expectativas para o futuro daquela empresa de acordo com as projeções que, enfim, cada empresa faz para si, é um grande sinal para nós investidores comum
que não vivencia aquela empresa e que não tem acesso a essas informações. Se nem quem está lá dentro, vivenciando o dia a dia da empresa, está acreditando tanto no negócio a ponto de colocar sua própria pele em risco, isso pode gerar um alerta, um gatilho para nós questionar se a gente realmente quer se tornar sócio daquela empresa ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais essa ferramenta de consulta que pode ser decisiva no momento de pensar em fazer um investimento. E comenta aqui embaixo para mim se você já conhecia a CVM 358 e se você tem o costume de fazer essa checagem antes de comprar as ações de uma empresa. É isso, pessoal, e até a próxima!